Olá pessoal, eu sou a professora Letícia e vamos falar sobre os pontos notáveis de um triângulo, né? São os pontos importantes do triângulo. Vou tentar desenhar um triângulo aqui. Opa! Ainda bem que ele corrige. Então vamos pensar assim. Primeira coisa que a gente tem que saber é o que é um ponto médio. Vamos imaginar uma reta, tá? A gente tem os dois pontos aqui, ó, A e B. A metade desse ponto, exatamente na metade desse ponto, né? A gente vai pegar a régua, medir aqui para exatamente na metade a gente vai marcar o ponto. Esse ponto que divide essa reta na metade se chama ponto médio, tá? Ponto médio. Então, sabendo isso, vamos voltar para o triângulo. Cada ponta desse triângulo se chama vértice, certo? Se a gente pegar essa vértice, ó, vamos imaginar aqui, ó, que a metade desse triângulo é exatamente aqui, tá? A metade dessa linha aqui, ó, é exatamente isso aqui. A metade dessa linha aqui é exatamente isso aqui. Se a gente pegar da vértice e cruzar até a metade do comprimento do lado oposto à vértice, a gente tem o que a gente chama de mediana, tá? Então, isso aqui é a reta mediana, tá? Agora, se a gente fizer isso, pegando de todas as vértices, cruzando essa linha até dividir o lado oposto, a reta oposta a ela, em duas partes iguais, tá? De todos os vértices, a gente vai dividir, ó. Se a gente fizer isso, a gente vai encontrar um ponto central aqui, ó. Tá? Então, todas as retas que dividem, todas as medianas que dividem um triângulo, elas vão se encontrar num ponto central aqui, ó, num ponto, tá? E esse ponto aqui é o que a gente chama de baricentro. Então, agora vamos conhecer uma nova reta. Então, vamos pensar num triângulo aí. Se a gente achar a metade aqui, ó, do ângulo, e a gente traçar uma linha da vértice repartindo a metade do ângulo aqui, ó, a gente tem aqui o que se chama de bissetriz. Então, reparem que a diferença da bissetriz para a mediana é que a mediana ela divide a linha oposta ao vértice, tá? Divide em duas partes iguais. A bissetriz divide o ângulo em duas partes iguais. E aqui não, o lado oposto ao vértice ele não vai ficar dividido em duas partes iguais, tá? Então, se a gente fizer isso nos três ângulos do triângulo, tá? Ele também vai se encontrar aqui num ponto, tá? E esse ponto de encontro das bissetrizes a gente chama de incentro. Agora, se a gente tem também ainda um triângulo e a gente pegar a altura da vértice, aqui ó, uma linha reta com ângulo de 90 graus com relação à reta oposta a essa vértice, a gente tem a altura do triângulo, certo? Aqui é a altura desse triângulo. E se a gente fizer isso de todos os vértices aqui, ó, a gente gerar um ângulo aqui de 90 graus de todos esses vértices, opa, aqui também fica um ângulo reto, aqui também um ângulo reto, opa. Esse encontro aqui dessas alturas do triângulo a gente chama de ortocentro. E ainda, quando a gente tem um triângulo e a gente acha aqui o ponto médio de um lado do triângulo, tá? O ponto médio é exatamente aqui. E a gente traça essa reta desse ponto médio aqui, ó, um ângulo de 90 graus. Repare que ela não é altura, tá? Porque a gente está pegando o ponto médio. Se fosse a altura é da vértice aqui, que é o ponto mais alto, tá? Aqui não é altura. Isso aqui se chama mediatriz. Então, na metade do lado, eu traço uma reta, num ângulo reto aqui de 90 graus. Essa reta se chama mediatriz. Se eu fizer isso com todos os lados do triângulo, ó, traçando essa reta no ângulo reto, eu vou achar um ponto também de encontro entre elas. E esse ponto, ele se chama circuncentro, tá? Então, esse ponto aqui se chama circuncentro.
ele é o círculo circunscrito dentro, com esse triângulo dentro, tá? Então, esse circuncentro aqui, ele acaba sendo o centro desse círculo, tá? Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Ele é muito utilizado aí em engenharia, né? Sim, esses pontos aqui, principalmente na parte de engenharia civil, aí pode ter muitos problemas estruturais, tá? Então, ele é bastante usado aí profissionalmente. Espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima. Tchau!